Bom dia, alunos! Estamos aqui para a nossa aulinha de língua portuguesa e hoje nós estamos estudando HQs, histórias em quadrinhos. Semana passada nós estudamos as tirinhas e agora nós vamos para as histórias em quadrinhos. O que nós vamos estudar aqui? A linguagem da HQs, tipo de balões, tipo de letras, diferentes quadrinhos e as legendas. E também nós vamos estudar linguagem verbal e não verbal ou mista, que é o que nós usamos tanto nas tirinhas como nas HQs, né, que nós já estudamos semana passada. Aqui na página 27 nós temos uma história em quadrinhos da Magali e do Dudu, né? Aí logo aqui no início ele faz uma pergunta: o que você acha que vai falar essa história? A Magali ela é uma personagem conhecida por ser muito comilona, não é mesmo? E já o Dudu já ao contrário, ele é uma personagem conhecida por não gostar de comer nada. Então já que na primeira pergunta você vai me dizer o que você acha que pode ser essa história, o que vai falar nessa história, o que vai contar, tá? Você pode escrever essa resposta aqui no seu caderno, porque aqui nós não temos espaço. Você coloca a página lá no caderno da pergunta e coloca a resposta, tá bom? Mas nós vamos aqui... você vai ler toda a história em quadrinhos, tá? Nós vamos para a interpretação. Primeiro nós vamos falar do Maurício de Souza, que é quem criou, é um dos cartunistas mais conhecidos que nós temos aqui no Brasil, né, de histórias em quadrinhos. Maurício de Souza ele é responsável pela criação da Turma da Mônica, né, que todos nós conhecemos. Além dos personagens mais conhecidos dessa tirinha, ele criou mais de 300 outros personagens aí, né? E a Magali ela foi criada em 1964, em homenagem a uma de suas filhas que também tem o mesmo nome. Então ele é um cartunista muito conhecido, todos nós gostamos de ler os gibis, né? Maurício de Souza e outros cartunistas também. Eu creio que vocês gostam muito de gibis de super-heróis, né? Ou sei lá, não sei, mas pelo gosto de vocês eu já percebi. Nós temos aqui a interpretação oral. O que você achou da HQ apresentada? Aí, compartilhe suas impressões. Então, essa interpretação oral aqui, você pode escrever, tá? Também no seu caderno, colocando a página, porque nós não estamos na sala de aula, não tem como fazer ela oral. Aí nós vamos aqui para a interpretação escrita. Responda as questões a seguir. Quem são os personagens da história que você leu? Você vai ver todos os personagens que estão na história, que são falados na história, tá bom? Isso é muito importante. E aí você vai colocar aqui. Em que período do dia a história aconteceu? Tem algo lá na historinha que dá para saber que ou pode ser em um ou em outro, por uma fala da Magali que tem lá, não é mesmo? Ou da mãe do Dudu. Onde essa história se passa? Na casa de quem? Como os fatos são narrados nessa HQ, então você vai dizer se é o quê? É um diálogo por meio de imagens, tudo isso você vai me dizer. Como os fatos são narrados. Então, tem várias maneiras de ser narrado esse fato, tá bom? Nessa HQ, foi empregado que linguagem? Aí você vai marcar aqui, né, que linguagem que foi empregado nessa HQ. De que forma é construído o humor dessa HQ? Aí tem alguma coisa lá que acontece de diferente dessa história em quadrinho que muda, né? Alguma coisa na história, a forma que ela é construída, tá bom? Ao longo da história aqui, são apresentadas algumas expressões faciais dos personagens. Você vai observar aquela expressão do que é e vai colocar logo aqui embaixo, tá bom? E aí você vai fazer toda a interpretação do texto aqui e depois nós vamos para a página 33. História em quadrinho, ela é conhecida como HQs, né? Histórias em quadrinhos. É uma narrativa organizada por meio de uma sequência de quadrinhos, né? Não é uma história que só é narrada ali igual você vai escrever um texto, não é mesmo? Num caderno, tal. Não, aqui você vai transformar essa história escrita ali, esse texto, em uma história em quadrinhos. Em quadrinho, personagem, balões, não é mesmo?
Ela é por meio de uma sequência de quadro mais extensa que a tirinha. A tirinha, eu falei para vocês semana passada, para vocês construírem uma tirinha. Inclusive, quem não mandou ainda, tá? Só estou esperando só até amanhã, tá bom? E aí, quem não mandou a tirinha, por favor, me mande. Então, a tirinha, ela é menor do que a história em quadrinho, tá? Geralmente, até quando você pega um gibi, você vai lá no final daquela história, tem uma tirinha, não é mesmo? Bem pequenininha, uma historinha pequenininha. Nós chamamos... Os contadores de histórias são chamados de griots. É muito importante por ficarem responsáveis por transmitir essas narrativas oralmente de geração em geração, né? Em sua opinião, que contribuições a contação da história traz para a cultura local? Nós sabemos hoje, muitas histórias que nós conhecemos hoje vêm de outra cultura muito antiga da nossa, né? Então é muito importante essa questão de ir contando a história, passando a história de geração a geração, até que chegue a nós ou aos nossos futuros filhos de vocês, né? Então a história é muito importante ser contada, não é mesmo? Então você vai responder aqui na 12, tá? Por que ela é importante. Aí nós temos aqui as linguagens da HQs, tá bom? Você leu uma história em quadrinhos, né? E viu que ela narra uma história por meio de umas sequências e quadro. Tudo tem que ter uma sequência da esquerda, né, para a direita. Podendo apresentar apenas linguagem não verbal ou linguagem mista, que é a linguagem verbal e não verbal juntas, tá bom? E também onomatopeias. Uma HQ apresenta ainda outros elementos que a caracterizam. Então, onomatopeias são os sons que fazem, né? Aí, até mesmo quando você está contando uma história de plaf, né? Aí caiu, foi pô, né? Tudo isso é uma onomatopeia, tá bom? Então, também você vai ler essa história em quadrinho aqui e vai fazer aqui a interpretação dela também, tá? Tipo de balões. Que tipo de balões são usados? Nós temos aí tipo de balão de fala, de pensamento, de grito, né? Então você vai colocar de susto. Então, ó, aqui na HQ da página anterior foram empregados 3 tipos de balões, só 3 diferentes. Quais são eles? Nós temos vários tipos de balões, tá bom? Aí temos uma tirinha aqui já é uma tirinha, vocês podem ver que a tirinha é bem menor do que a história em quadrinhos. Vocês vão ler e vão interpretar aqui. Outra tirinha aqui também, tá? Aí nós vamos para cá os diferentes quadrinhos. Nas HQs, os balões, não falando dos balões ainda. Os balões são os responsáveis por dar dinamicidade à leitura. Cada balão apresenta um formato diferente para indicar a fala do pensamento, né? Grito, choro, sussurro, unissono, susto, alegria, tristeza, não é mesmo? Então, em cada balão você vai entender o que ele está querendo passar, né? Aí aqui nós temos diferentes quadrinhos. Já que esse quadrinho aqui da página 36, vocês podem ver que ele é bem diferente, né? Olha como é que ele é, ó. Bem diferente mesmo. Os quadrinhos que formam uma HQ têm a função de indicar a sequência das ações apresentadas na história. Eles podem ser desenhados de formas clássicas, que são traços retos e regulares, ou também de formas despojadas, seguindo o estilo do autor. Ó, essa daqui já é uma forma bem despojada, né? Que nós temos como se fosse no quadro todinho um desenho e a sequência dele nos pequenos, não é mesmo? E pode ser, como a gente já conhece, né? Os tipos de letra. Em algumas situações, o estilo da letra empregada em um HQ pode apresentar variações e contribuir significativamente para o sentido que se pretende transmitir. Assim, pode-se afirmar que o estilo da fonte das HQs é um importante recurso expressivo, né? Aqui, ó, nós temos um quadrinho aqui para vocês. Pela escrita você vai saber também
se está tendo surpresa, se tá, né? Tudo isso é importante dentro de um quadrinho. Por exemplo, aqui, nesse quadrinho aqui foi empregado um estilo de letra que difere do padrão da HQs. Que estilo é esse? Aqui é uma letra cursiva, não é mesmo? Ó, uma letra simples. Nas HQs geralmente usa outro tipo de letra, mas nessa daqui usou a cursiva. Então, aí aqui, com que finalidade ele foi utilizado? Por que foi utilizado a letra cursiva aqui nesse quadrinho? Porque ele está lendo uma carta, né? Aí você não dá mais uma olhadinha e no próximo vídeo ou na próxima correção eu vou falar pra vocês. Que eu não quero dizer aqui agora, né? Porque senão eu dou a resposta pra vocês. Mas eu quero que vocês façam a observação de vocês, tá bom? Aí nós temos aqui as legendas, tá? Aqui na página 38, vão acompanhando aí na apostila de vocês. Em uma HQ, as legendas trazem informações que contextualizam as histórias, ora especificando o tempo e o espaço em que estão se passando os acontecimentos, ora acrescentando informações. Assim, em muitas HQs, elas constituem-se em um recurso expressivo e fundamental, tá bom? Então, às vezes, a legenda que está na HQs, ela é muito importante para você entender a linguagem. Até mesmo para saber se ela é uma linguagem verbal, não verbal ou mista dentro da HQs, tá bom? Então, aí aqui nós temos o que estudei, vocês vão responder e vão me enviar todo esse exercício, tá bom? Se Deus quiser, na próxima aulinha nós estaremos juntos novamente e vamos passar para um título novo e tentar assim chegar ao final do segundo bimestre a tempo, tá bom? Um beijo para vocês, quero parabenizá-los, porque todos foram muito bem na provinha, tá bom? Gostei muito. Essa semana ainda estarei postando um exercício lá na plataforma também, tipo a forma que foi a nossa provinha, tá? Para vocês responderem. Eu tô com uns probleminhas no meu computador, mas em breve eu vou resolver isso daí, tá bom? Um beijo para vocês.